Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68, por favor. Meu patrocinador Origem Eventos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Não esqueçam de ver o vídeo até o final. Gente, não me abandone. Eu não posso ficar sem você. Não me abandone, por favor. Eu não posso ficar sem você. As visualizações diminuíram demais. Demais, gente. Não sei o que vocês querem, mas eu não vou estar aqui para falar mentiras. Oi, filha, tudo bem? Sim. Gente, hoje, aliás, eu vou tentar hoje, porque virou um vício. Há muitas pessoas que vêm até a mim, nas ruas desse país, falar, poxa, não boceja, mas se tornou um vício. Eu não sei editar, porque aqui é o canal do eu sozinho. E outra, gente, com todo respeito a todos os canais, eu aqui procuro emitir a minha opinião, procurar com o mínimo possível de palavrões, podendo ser o melhor possível educado, mas as críticas sempre continuarão. As críticas não querem dizer que eu quero o mal da pessoa, mas eu quero mudança. Essa diretoria é uma diretoria que não presta, uma diretoria ruim, uma diretoria que fez mal ao Vasco, que quando eu acreditei que eles fossem vender 70% do futebol para Vasco SAF, para 777, que fôssemos ter time competitivo e tal. Bom, a história toda vocês já sabem, né? E não foi o que aconteceu. Aí hoje, aliás ontem, eu falei, poxa, eu perdi o início. Mas não perdi não, porque quando eu vi a entrevista no canal Atenção Vascaínos do Flávio Dias, do Carlos Roberto Osório, cara, assim, me incomodou. Porque, sabe o personagem, muitos aqui não conhecem, tinha escolhido o professor Raimundo com o Chico Anísio. E tinha um personagem do Rolando Lero, que era do Rogério Cardoso, né? Amado mestre, não sei o que e tal. E ele embromava e não falava nada. Era mais ou menos o que o Carlos Osório falou. Falou de São Januário, fugiu pela tangente. Falou sobre a 77, fugiu pela tangente. Falou sobre o time, fugiu pela tangente. Ele disse, só para resumir em relação a São Januário, que foi o que eu prestei mais atenção, foi que o Vasco tinha ficado, associação com São Januário, e que a 777 Partners iria ser responsável pela manutenção. E não é o que foi feito. Agora estão lá fazendo aquelas obras de maquiagem, não se fala em expansão, se fala sobre potencial construtivo. Cara, assim, eu cansei desses caras, cansei desses caras. Eles, para não dizer que tá ruim, que essa empresa no Vasco tá uma merda, eles dão uma volta, dão um floreio e tal. Então, eu não queria nem falar disso mais, porque, porra, me dá asco desses caras, e não Vasco, me dá asco, mas a gente é obrigado a falar, porque os caras botam a cara para contar um monte de mentiras. O Vasco anunciou hoje uma saída e uma chegada. A saída do Carlos Palácios, no Colo-Colo. Não sei porquê, eles fazem questão de esconder. Esconder por quê? Tem que dar satisfação, sim. Chega de segredinhos. Eles fizeram o negócio da China, que eu duvido. Ou tomaram prejuízo, porque o Palácio foi o primeiro jogador da Vasco SAF a ser contratado ano passado e ele deu retorno zero. Foi contratado por 7 a 8 milhões e disseram que ia ser vendido por 20 e poucos milhões. Não acredito em nada disso. Bom, vai com Deus, que tenha sorte. E oficialmente anunciado o Rossi, que está fazendo já trabalho físico, está tentando pegar recondicionamento físico. O Marlon Gomes é que deve jogar no lugar do Prachetes.
O Jair, o Pumita já estão liberados para treino, devem também jogar, e o Marlon Gomes é o que eu tinha falado, eu esperava que ele jogasse no lugar do Praxedes, acho que vai ser isso, não tem como fugir muito disso não. As vendas para o jogo com o Bragantino em Bragança Paulista, se eu falei 8-9, eu acho que eu errei, tá? Na segunda-feira, pós-dia dos pais, essa venda começou a ir para visitante R$100 a inteira e 50 a meia. Obviamente, o nosso lado vai ser todo vendido, né? Deve aparecer uns malucos comprando lá pelos meios da torcida do Bragantino, até mesmo na social. O que eu queria falar também, gente, e aliás, o que eu queria falar principalmente, eu respiro assim para pensar, sabe? Para não ser injusto nem falar besteira, é a questão, mais uma vez, de São Januário. Eu repito, o jogo do Vasco com o Atlético Mineiro, às 11 horas da manhã do domingo, não desse lá do outro, tinha que ser em São Januário. Por quê? Simplesmente para nós utilizarmos a força de casa e para nós valorizarmos o nosso estádio. Pô, o Matheus falou que o estádio está ruim? Sim, por isso mesmo, tem que valorizar, tem que mostrar que o Vasco tem estádio. O que você está me olhando? A diretora está emburradinha e tal. Sabe como é que são as mulheres emburradas, né? Já me acostumei. Então, gente, eu acho que o Vasco tinha que valorizar a sua casa, o seu patrimônio, jogar no Maracanã. E não tem que pedir para jogar no Maracanã. Porra, jogar em São Januário. E não tem que ficar pedindo, implorando para jogar no Maracanã. Como vocês sabem, vai ser provavelmente estendido, prorrogado pela 10ª vez a concessão ao Maracanã para o Flamengo / Fluminense. E engraçado, agora que eu quero tocar nesse assunto mesmo, né? Eu já vinha falando desde ontem, com o título de Onde Jogar, que eu falei que era uma minoria a favor de jogar em São Januário, pelos motivos que eu falei já hoje e ontem. Por que São Januário está interditado? Porque é um lugar de favelados? É um lugar de bandidos? É um lugar que tem tiroteio? Onde os torcedores se embebedam? Onde tem tráfico de drogas? Preconceito puro mais uma vez. Vamos fazer o seguinte? Vamos interditar a praia? Teve briga ontem entre torcedores do Argentino Júnior e do Fluminense. Quebraram 2 quiosques lá. Quebraram tudo. Deram prejuízo aos comerciantes. Quem vai pagar a conta? Prenderam uma torcedora argentina que chamou de brasileiro de macaco. Amanhã ela está solta, se não já tivesse sido solta hoje. Quem vai pagar o prejuízo dos comerciantes? Outra, teve briga do lado de fora do Maracanã. Teve briga dentro do Maracanã, o que não aconteceu em São Januário. Repito, teve briga dentro do Maracanã. Agrediram segurança. A polícia sentou a borracha. E eu acho engraçado que a televisão, a Globo, fala assim, a polícia bateu com muita violência numa pessoa indefesa. Pessoa indefesa? O cara tinha agredido o segurança, estava chamando o policial de macaco. Vamos fazer o seguinte, vamos botar vocês, repórteres que falam essas atrocidades, bota vocês junto com os argentinos, para vocês verem o que eles fazem e para vocês sofrerem as consequências. Porque quando eu falo da polícia, que ela invade comunidade carente, ela mata criança, que ela não quer saber, sai atirando, sai jogando bomba de efeito moral, chega jogando água, seja invadindo a casa dos outros, eu falo. Mas a gente tem que ser justo quando ela age como tem que agir. Ela agiu com energia como deveria ter agido ontem. Bato palma, ó. Tinha que enfiar a porrada mesmo. Deram muita porrada no malandro lá, que bateu no segurança e no outro que chamou de macaco lá, o policial. Acho que tinha que bater mais. Eles são abusados. Não adianta, os argentinos vêm para cá para criar tumulto.
E o que acontece? Ele xingou, isso agora fora do Maracanã, na praia, ele xingou um rapaz do Fluminense, xingou não, eles estavam brincando, aí quando o rapaz do Fluminense ia no banheiro falou 3-1, 3-1, ele chamou o brasileiro de macaco, começou a fazer gesto, a porrada estancou e os argentinos estavam todos nesse bar. Eles se juntaram, nesse caso estava em maioria. E aí eu repito, quem vai interditar a praia, quem vai pagar o prejuízo, quem vai interditar o Maracanã? Isso tudo porque interditaram o São Januário por causa da confusão que teve lá fora. Não teve briga entre torcedor, teve confusão de torcedor, chutando portão, quebrando portão, querendo invadir São Januário, a polícia deu tiro. Quem tem que cuidar de segurança, amigo? A ordem pública tem que ser garantida pelo Estado. Repito, se interditar o São Januário, como a Justiça Desportiva já liberou, por que vai ficar interditado? Corrija-se essa fala, o que foi escrito na sentença absurda, preconceituosa, indigna, de dizer que São Januário é um campo de selvagens, cercado por favelas de todos os lados, onde há tiroteio, tráfico de drogas, bebedeira. Vocês, os causísticos aí, os desembargadores, a porra que forem, vocês deviam respeitar o povo que mora lá, respeitar o comércio do que eles vivem, tinha que respeitar o pão de cada dia deles, que eles agora estão tomando prejuízo. Quem é que vai pagar a conta? São vocês? E a justiça? Eu repito, vai interditar Maracanã? Vai interditar a Arena do Palmeiras? A Arena do Grêmio? O Estádio de Brasília? O Santos? A Ilha do Retiro, do Esporte? Vocês não têm argumentos. Nenhum. Interdita lá o Maracanã. E outra, alegavam que o Vasco, a empresa que detém hoje 70% do futebol do Vasco, queria alugar ficar com a posse do Maracanã, que era Maracanã para Todos, o nome do projeto do Vasco, o Maracanã para Todos, vejam bem. Disseram que ela queria transformar o Maracanã em palco de shows e que isso ia deteriorar o Maracanã. Então por que a Conmebol multou o Flamengo? Porque o gramado está ruim. Por que foi marcado o show do Paul McCartney em dezembro? Aliás, eu queria ir, mas o ingresso deve estar um absurdo. Marcaram no peito. Ué, o estádio não é para futebol? O Vasco não pode jogar porque vai estragar a grama? E agora o Vasco recorre à justiça comum para jogar no Maracanã. Como aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Eu não sei, confundo tudo se foi no jogo do Esporte ou no Palmeiras. Eu sei que o Vasco jogou contra o Cruzeiro e o Esporte no Maracanã ano passado e esse ano contra o Palmeiras. Eu repito, gente, não há argumentos, não há nenhum argumento para interditar São Januário. Não há. Eu acho uma sacanagem, acho um preconceito, um absurdo. Porra, primeiro o Vasco não podia jogar porque tinha negro, e depois porque tinha analfabeto, porque tinha operário de fábrica, depois porque não tinha estágio. Depois os colonistas, que a maioria já morreu, fazia gozação com piada de português, falando do Vasco é time de português. Depois faziam piada que o português é burro. Depois transferiu-se, tirou-se do Vasco a peste de time do povo. E agora o estádio, que está perto de ser uns 100 anos, se eu não me engano tem 96. Ele faz 100 anos em
2027, agora o estádio não presta. Os arredores dele são perigosos. Gente, era isso que eu queria falar. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci. Dane-se. Se fosse muito importante eu falava. Era o que mesmo? Eu faria do jogo do Bragantino, faria anúncio oficial do Rossi, faria da saída do Palácios, faria da recuperação do Jair, da escalação provável do Marlon. Mais alguma coisa? Ah, lembrei. Só para lembrar vocês que quem está por trás das contratações e quem está falando com os jogadores diretamente não é o Paulo Brax, não, tá? O Paulo Brax só fecha negócio. É o Ramon Dias. Se os caras que estão vindo desde a chegada do Ramon Dias e os que possivelmente virão, é por causa do Ramon Dias, tá? Uma boa noite de quarta-feira. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoe a vocês e a família de vocês.